Oi, vou começar essa revisão com listas e matrizes, que são praticamente o mesmo. Uma matriz, no Python, nada mais é do que listas dentro de listas. Já fiz uma revisão contendo tuplas, que são bem parecidos com listas. As fatias, ou slices, valem para ambos, logo não vou repetir a explicação. Mas as listas possuem algumas funções a mais para facilitar a nossa vida. Vamos começar com o básico. A igual, entre colchetes, 0,1,2. A mais igual, entre colchetes, 3. Isso adiciona a lista 3 no final da lista A. Repare que A mais igual ao número 3 daria erro, pois estaremos somando um número a uma lista. Para somar ao final, ao invés do mais igual, poderíamos usar a função append, que também faz isso. A igual, entre colchetes, 2,3. A.append, entre parênteses, 4. Isso daí, chamando A depois, vai retornar 2, 3, 4. Repare que sempre quando se tem uma função, a entrada dela vem entre parênteses. Lembre-se também que o append só adiciona um termo de cada vez. Se você quiser mais, use o extend. Por exemplo, A igual, entre colchetes, 1,2,3. Na linha de baixo, A.extend, entre parênteses, entre colchetes, 4,5,6. Assim, quando chamarmos o A, vai retornar 1,2,3,4,5,6. Também temos como importantes as funções min e max, que dão respectivamente o valor mínimo e máximo da lista. Por exemplo, A igual, entre colchetes, 0,1,2,3. Min de A vai retornar 0 e max de A vai retornar 3. A função len conta o número de termos da lista, tupla ou string. A igual, entre colchetes, 10,20,30. Len A vai retornar 3. Já a função index retorna o primeiro índice de algo a ser pesquisado na lista. Por exemplo, A igual, entre colchetes, pedra, papel, tesoura. A.index papel vai retornar 1, que é o índice ali do meio, onde está a string papel. A igual, entre colchetes, 1,2,1,2. Se a gente usar A.index, entre parênteses 2, vai retornar 1, porque a primeira ocorrência do número 2 vai na posição 1 também. Repare que os formatos de chamar a função oração, função, entre parênteses, lista, oração, lista.função, entre parênteses, entrada. Agora eu vou mostrar como se retirar um termo de uma lista, algo que não podemos fazer com tuplas. Os dois principais modos são usando del ou remove. A del vai logo no índice e possui um formato próprio. Por exemplo, A igual, entre colchetes, 0,1,2,3. Del, espaço, A, entre colchetes, 3, vai tirar o elemento de índice 3 ali da lista. Então, se a gente for chamar o A, vai retornar 0,1,2 entre colchetes. Outro exemplo. Estojo igual, entre colchetes, lápis, vírgula borracha, vírgula caneta. Del, espaço, estojo, entre colchetes 1, tira a string borracha da lista estojo. Já a função remove não quer o índice, mas sim o que vai ser removido. Nos lembra um pouco a index, que retorna o índice de algo a ser pesquisado. Vou repetir um exemplo lá de cima. A igual, entre colchetes, pedra, vírgula papel, vírgula tesoura. A.remove, entre parênteses, papel, tira a string papel.
Vou mostrar rapidamente o conceito de matriz agora para voltar depois lá no final. Começamos com uma matriz 2 por 2. M igual, abre colchetes, abre colchete de novo, 0,1, fecha colchetes, vírgula. Abre colchetes, 2,3, fecha colchetes duas vezes. E assim a gente fez uma matriz aí, 2 por 2. Como saber, de fato, que isso daí é uma matriz 2 por 2? Chamando os índices duplos. Por exemplo, M00 vai retornar 0. M01 vai retornar 1. Já M10 vai retornar 2 e M11 vai retornar 3. Repara que para o Python começamos com linha 0 e coluna 0. Todas as funções de listas funcionam com matrizes, mas tome cuidado com os índices. Por exemplo, se eu usar M igual aquela matriz ali de cima, se eu usar len M, vai retornar 2. Ou seja, a lista tem dois termos, sendo que esses termos também são listas. Já del M0, isso daí vai apagar a primeira linha. E aí a gente fica com uma matriz 1 por 2. Agora, vamos ver as estruturas de repetição. Aprendemos duas delas, uma com while e outra com for. Quando usar cada uma delas? Sempre podemos resolver só com while, mas o for facilita quando vamos repetir finitas vezes. Veja os exemplos abaixo. Primeiro com while, sem ser finito. X igual a 0. While x igual a 0, 2 pontos. Lembrando que esses dois iguais, eles checam a igualdade. Continuando, linha de baixo, print 0. Linha de baixo de novo, x igual a input, valor entre parênteses e entre aspas. A princípio, essa estrutura de repetição pode repetir infinitas vezes se eu for colocando ali sempre o x como 0. Se eu colocar x igual a 1, vai sair desse loop. Agora, vamos ver um exemplo de while finito. X igual a 0. While x menor do que 3, print x. X mais igual a 1. Vou explicar de novo o mais igual. A igual a 1. A mais igual a 1. Se eu chamo A, ele agora vai ser 2. Esse A mais igual a 1 é o mesmo do que A igual a A mais 1. Ou seja, o novo A é igual ao A antigo mais 1. Vejamos agora aquele exemplo ali de cima do while com o for. Ele fica bem menor. For x in, entre colchetes, 0,1,2, 2 pontos, print x. E pronto. O x vai percorrer os elementos dentro da lista, dupla ou até mesmo uma string. Mais exemplos. For x in, string casa, 2 pontos, print x. Isso daí imprime as letras da palavra casa, uma em cada linha. Mas agora, se eu fizer a mesma coisa com uma vírgula ali no print x, essa vírgula junta o próximo print na mesma linha. Então, a casa fica tudo ali na mesma linha, mas fica com um espaço ali entre um print e o outro. Com tupla é o mesmo que com lista. Vamos fazer agora uma tupla grande aqui. For i in, abre entre parênteses 0,1,2,3 até 9. E lá no final, 2 pontos. E na linha de baixo, print x. Essa tupla daí tem 10 termos. E se eu quiser chamar uma com 1000, será que eu vou ter que digitar os 1000 termos? A resposta é não.
pois a gente tem a função range, que cria uma lista com uma PA qualquer, que você pode definir de qualquer forma. Por padrão, se você colocar uma entrada, essa função vai criar uma PA com razão 1, com termo inicial 0 e final, número digitado menos 1. Exemplos, range 10. E agora, atribuindo, tipo, A igual a range 4, isso daí vai atribuir a aquela lista ali. E depois, se eu colocar print A, vai retornar essa lista. Agora, com duas entradas, vai ser também uma PA de razão 1, só que agora o termo inicial vai ser a primeira entrada e o termo final vai ser a segunda entrada menos 1. E com três entradas, fica igual ao de cima, exceto que a terceira entrada vai ser a razão da PA. Agora, juntando o que aprendemos de repetição com um pouco que eu expliquei de matriz, a gente pode colocar na tela a matriz no formato usual, ou seja, fora do formato do Python. Então, tendo aquela matriz lá, m, abre colchetes duas vezes, 0,1, fecha colchetes, vírgula, abre colchetes, 2,3, fecha colchetes duas vezes. Linha de baixo, for linha em range, entre parênteses 2, for coluna em range, entre parênteses 2, print m, linha coluna, vírgula, print. Essa vírgula do lado do print principal gruda o próximo print, como a gente já viu. Para a matriz não ser impressa como uma sequência numa linha só, a gente quer que pule essa... vá pulando linha assim que eu terminar as colunas de uma dada linha. Então, para isso, eu coloco aquele print ali embaixo do for, no mesmo nível do for, sem estar dentro. Aí ele termina ali o for, ou seja, termina as colunas ali da linha e dá um print que vai desgrudar e passar para a linha de baixo. Repare que, nesse caso, já sabemos que a matriz é 2 por 2. Por isso, fica fácil usar 2 e 2 nos ranges. Mas, e se for tarefa do usuário escrever uma matriz qualquer e quisermos ela do jeito bonito? Nesse caso, precisaremos computar, ou seja, calcular e salvar os valores do número de linhas e de colunas. M igual a input, entre com uma matriz. Num underline linhas igual a len m. Como foi mostrado acima, isso retorna o número de linhas de uma matriz, ou seja, o número de sublistas que a lista maior, a lista da matriz vai ter. Num underline colunas igual a len m entre colchetes 0. Isso calcula quantos termos tem a linha 0, ou seja, o número de colunas. Como a matriz tem colunas iguais em todas as linhas e sempre existe uma linha 0, isso faz o truque. Por último, vamos aprender a usar as funções min e max numa matriz. Como visto, aquela mesma matriz lá, 2 por 2, 0, 1, 2, 3, ela tem dois termos. E cada um desses termos possui também dois termos. Logo, se a gente usar min ou max, a gente vai obter uma dessas sublistas como resposta. E a gente quer, na verdade, um número. Então, a gente vai precisar usar iteração e ter uma variável para guardar o maior valor ou menor até o momento. Exemplo com max. Max, underline geral, igual a menos 10 elevado a 9. Eu começo com um valor muito pequeno para ser batido.
No caso, menos 1 bilhão. For linha in range 2, if max m' maior do que max underline geral, max geral igual a max, print max geral. Esse max m entre colchetes linha retorna o maior valor da linha, como vocês devem imaginar. Agora, o mesmo exemplo acima, sem usar a função max. Max underline geral igual a menos 1 bilhão. For linha em range 2, for coluna em range 2. If m linha coluna maior do que max geral igual a m linha coluna. E no final, print max geral. Esse daí, ele vai testando termo a termo se esse termo é maior do que o máximo geral lá. E na linha de cima não, a gente foi fazendo linha por linha e usando a max ou, se quiser, min, para ver ali quem que é o maior ou menor daquela linha de uma vez. Para usar a função min para fazer a mesma coisa assim, é o mesmo, mas vamos começar agora com um valor absurdamente grande. Vamos começar aqui com 1 bilhão positivo. Min underline geral igual a 10 elevado a 9. For linha em range 2, if min m linha maior do que min underline geral igual a min m linha. E por fim, print min underline geral. Com isso eu termino essa última revisão, agora para P2. Boa prova aí. Tchau.